Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, está no ar mais um Falando com. Esta semana entrevistamos Francisco Brito, presidente da União de Freguesias de Évora, do Centro Histórico, mais conhecida como a União de Freguesias do Centro Histórico de Évora. Francisco Brito foi eleito nas eleições autárquicas de 26 de setembro pela coligação Mudar com Confiança, que junta 4 partidos, PSD, CDS-PP, MPT e PPM. Francisco Brito é arquiteto, nasceu e vive em Évora, estudou na Universidade de Évora, tem 28 anos. Francisco Brito, obrigado por ter aceitado o convite para esta conversa na DNFM. Muito obrigado eu. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar os ouvintes da DNFM, cumprimentar e agradecer à DNFM não só este convite, mas o serviço público que presta e, naturalmente, que é fundamental que nós partilhemos estes espaços de conversa também para conseguir fazer chegar até às pessoas a informação mais relevante, que é isso que mais importa. Muito obrigado, Francisco, pelas palavras. Mais uma vez tenho José Faustino a ajudar nesta entrevista. Boa tarde, José Faustino, também. Olá, boa tarde. Bom, lançava... Já agora também cumprimentar o Francisco Brito, que inicia da melhor forma estas lides políticas, penso eu, que nunca tinha ocupado nenhum cargo político e aparece com uma grande força, já falaremos sobre isso, a presidir esta União de Freguesias que podemos chamar do Centro Histórico. Exatamente. Eu adotei muito uma frase durante a campanha e eu acho que reflete aquilo que é a realidade, porque o Centro Histórico de Évora é a imagem da cidade por excelência. Nós, quando falamos de Évora, automaticamente associamos ao Centro Histórico. Quando falamos de turismo no Alentejo, associamos ao Centro Histórico. Portanto, há aqui uma presença muito importante do Centro Histórico no que é a imagem de Évora e do que é até a imagem do Alentejo. Muito bem, mas começava por perguntar ao Francisco Brito como é que surgiu esta... Tem 28 anos, é bastante jovem, como é que surgiu esta possibilidade de se candidatar à União de Freguesias do Centro Histórico, a União de Freguesias de Évora, e também lhe queria perguntar sobre o resultado das eleições, que análise é que faz? Esta oportunidade surgiu depois de algumas conversas com pessoas da coligação Mudar com Confiança, naturalmente com o Henrique Sinsim, conversas sobre a cidade, sobre o estado da cidade, sobre estratégias para o futuro. Também, naturalmente, que tive a oportunidade de falar sobre todo o estudo que já fiz sobre o Centro Histórico, sobre a visão que tenho para o Centro Histórico a curto, a médio e a longo prazo. E naturalmente que isso tudo contribuiu para que mais tarde existisse um convite para encabeçar esta lista, que me deixou naturalmente muito feliz e que resultou nesta eleição. Em relação aos resultados eleitorais para a cidade de Évora, neste caso para o Concelho de Évora, eu acho que demonstram que as coisas estão a mudar, não é? Ou seja, a forma como as pessoas encaram a cidade e encaram a governação da cidade está a mudar. As pessoas sentem que é preciso que existam alterações na gestão, na forma de fazer, é preciso que hajam novos intervenientes, não é? E eu sou exemplo disso, naturalmente, porque, como o Faustino disse bem, nunca ocupei nenhum cargo político e esta é naturalmente a minha primeira experiência política, e isso foi aquilo que fomos sentindo ao longo da campanha. As pessoas não se sentem ouvidas, sentem que a sua voz deve chegar aos políticos, e eu acredito que é aí que entra também a Junta de Freguesia e a ação que nós vamos ter durante o mandato, de ouvir as pessoas e de fazer com que a sua voz chegue aos demais decisores políticos. E eu penso que parte muito disto, estes resultados, de certa forma também surpreendentes, e que dividem também os votos e os mandatos, não só nas uniões de freguesias e freguesias, mas também na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. E isto também é a imagem que realmente as pessoas sentem que a mudança tem que acontecer, não é? E que, por outro lado, também tem que existir consensos, porque esta ideia que a política é uma guerra entre partidos, entre esquerda e direita, é uma coisa que se calhar ocupou
um espaço durante as últimas décadas, mas que neste momento se calhar não serve à sociedade, e a sociedade neste momento precisa que existam alguns consensos e precisa que exista uma estratégia de futuro nas mais diversas escalas. Há pouco o Francisco falava, já dou a palavra ao José Faustino, mas há pouco o Francisco falava em surpresa. Acha que a vitória da coligação no centro histórico foi uma surpresa? Eu não sinto que tenha sido uma surpresa, no sentido em que, claro que trabalhámos para ela, não é? Por isso, a partir do momento em que nos propomos uma eleição e que trabalhamos para essa eleição, não é uma surpresa naturalmente ganhar. Por outro lado, também tínhamos indicadores que o Centro Histórico de Évora sempre resultou em bons resultados, sempre tivemos bons resultados, não só o PSD, mas o CDS, a concorrer conjuntamente e individualmente, sempre tiveram bons resultados. E por isso saberíamos que haveria aqui uma hipótese de conseguir esta vitória e que naturalmente não nos surpreendeu, ficámos muito felizes por ela e temos a certeza que o nosso projeto vai ser muito importante para o desenvolvimento do Centro Histórico, mas não resulta numa surpresa como eventualmente pode ser lido. José Faustino. Bom, a surpresa, há pouco o microfone do chat falávamos aqui, o Partido Comunista, CDU, tinha anteriormente quatro elementos, tinha a presidência da Junta e agora tinha um candidato bom, portanto um ex-vereador, que sai diretamente da vereação da Câmara, como candidato à Junta, e ainda assim, portanto, teve uma queda de mais de 200 votos, não é? Por outro lado, o PSD tinha dois elementos na Junta e o CDS tinha um. E os votos somados tiveram 706 votos. E agora tiveram 554 votos. Portanto, ainda assim perderam 152 votos. Mas o método D'Hondt aqui favoreceu-os e ganharam, portanto, não com maioria absoluta, mas ganharam. Portanto, aqui de facto, tirando o facto do PC tradicionalmente ter esta freguesia, aqui há muitos anos acho que o PSD já teve a presença não é a primeira vez que o PSD está à frente desta freguesia, segundo creio, talvez como União sim, mas e com um bom candidato a encabeçar a lista, era natural que houvesse aqui, enfim, um prejuízo maior para além destes 152 votos, mas ainda assim ganharam, portanto isso de facto, como já explicou, não constitui surpresa, não é? Portanto era uma vitória de certa forma esperada. Metia-vos um pouco medo, era o adversário, certamente. É assim, naturalmente que nós respeitamos todos os adversários, ou seja, não é uma questão não é uma questão curricular, fosse qual adversário fosse, independentemente da sua força política, nós respeitámos, sabíamos que nestas eleições autárquicas, tínhamos fatores que não existiam há 4 anos atrás e não existiam há 8 anos atrás, e por isso também teríamos aqui um fator surpresa que poderia surgir de outras forças políticas. Mesmo assim acreditámos que este poderia ser um bom resultado, que se comprovou. Em relação ao historial do PSD, o PSD esteve à frente da freguesia da Sé e São Pedro, com o professor Cortes, e nunca assumiu, tanto que a União de Freguesias tem pouco tempo, e nunca assumiu a União de Freguesias, foi a primeira vez que assumiu. Naturalmente tem tido eleitos, tem feito um trabalho importante ao nível das propostas que tem apresentado, mas agora claro que é completamente diferente, porque agora temos o poder de executá-las e poder acima de tudo também de negociar, porque sabemos que a Junta de Freguesia tem um peso relativo em relação àquilo que ainda são as competências da Câmara Municipal e aquilo que ainda pode ser distribuído não só para esta Junta de Freguesia, mas naturalmente também para outras. Vocês acabaram por se entender, vamos assim dizer, com o PC, com a CDU
portanto, formaram junta só com o PS, só com vocês, a coligação PSD-CDS, e dos outros também, o PPM e dos outros partidos. Mas, se as minhas contas não estão erradas, ora, 3 e 2, 5 e 7, 8, 9, não é? Portanto, são 9, a Assembleia tem 9. Ora, vocês, mesmo assim, somando os votos, ficam com 5. Portanto, o PSD e o PC têm 5 votos. Como é que vão gerir a junta? Como é que vão gerir isto, não é? É assim, a nível de... A conta está correta, ou seja, então são 9 eleitos na Assembleia Municipal, na Assembleia de Freguesia, peço desculpa. Nós temos 3, contando comigo, 3 membros no Executivo da Junta e, naturalmente, que o Executivo da Junta, não tem voto na Assembleia de Freguesia. Nós falámos com todos os partidos. Mas avançam os suplentes, não é? Sim, os suplentes sobem à Assembleia de Freguesia e ocupam os 3 lugares que ficam vagos para o Executivo, exatamente. Aquilo que nós expressámos a todas as forças políticas é que estamos aqui para dialogar, independentemente desta distribuição de mandatos. Nós estaríamos sempre para dialogar, mesmo que tivéssemos maioria absoluta. Simplesmente esta distribuição, e nós não tendo essa maioria, é uma espécie de compromisso à partida que esse diálogo realmente acontece, mas nós expressamos a nossa posição em relação a todas as forças e que naturalmente vamos falar com todos, vamos ouvir todos, que cada um terá a sua liberdade de fazer oposição, de discordar, de concordar, de votar a favor ou contra. Não há nenhum acordo, neste caso Faustino estava a referir que chegámos a entendimento com o PCP, nós convidámos o Dr. Eduardo Luciano para presidir à mesa da Assembleia de Freguesia, entendemos que seria a pessoa com mais capacidade para aquele cargo, e que seria naturalmente um ótimo contributo para que as sessões decorram com a urbanidade que têm decorrido, porque também gostava de ressalvar isso. O Centro Histórico tem uma tradição, as Assembleias de Freguesia do Centro Histórico têm uma tradição de decorrerem com urbanidade e cordialidade, em que as diferentes forças naturalmente têm pontos em que concordam ou discordam, mas que as assembleias de freguesia acontecem com normalidade. Isso, infelizmente, não se verificam noutras freguesias. Ali, infelizmente, temos essa sorte. Queremos manter isso. Eu acredito que para esse papel, e conhecendo aquilo que é o dever do presidente da mesa da Assembleia, acredito que o Dr. Eduardo Luciano é a pessoa indicada para assumir esse papel. Naturalmente que o convidamos. Quando foi a votação, nós teríamos que reunir 5 votos para viabilizar o Executivo e 5 votos para viabilizar a mesa da Assembleia. Reunimos 6 votos. Naturalmente que a votação é secreta e por isso não vocês, eu estava enganado. Portanto, vocês com o PC, se eles apoiarem as propostas do Executivo, têm a maioria. Portanto, ficam com a maioria, 5 em 9 têm a maioria. E, portanto, o que foi de estranhar foi esse voto a mais, porque não se sabe de onde é que ele veio, se do PS, se do Movimento ou se do Chega. Exatamente, não, de facto não sabemos. Nós falámos com toda a gente, aliás, aqui um parênteses, eu na altura não consegui falar logo com o eleito pelo Partido Chega, falei posteriormente, e isso deixei sempre claro com todos os eleitos de todas as forças em que haveria este diálogo com toda a gente, porque eu acho que é importante que as pessoas sejam ouvidas, não só as pessoas, naturalmente os fregueses, mas também as forças políticas que compõem a Assembleia, e claro que naturalmente o Partido Comunista expressou-nos logo que não iria criar impedimento à nossa ação só porque sim, quer dizer, não iria fazer uma oposição só porque nós ganhamos, se iriam opor. Não, nós ganhamos, o Partido Comunista expressou que respeita a votação do povo e que, naturalmente, se nós fomos eleitos é para governar a freguesia. Por isso, essa é a posição. Muito bem, agora dentro desse princípio vocês têm que governar a freguesia, portanto têm condições para isso, e a pergunta é quais são os principais projetos, não é?
E depois, sendo o Francisco, adiantando já um pouco a conversa, sendo o Francisco de formação arquiteto, há aqui uma feliz coincidência com o centro histórico, com os trabalhos, o estudo feito para o centro histórico, tudo isso, mas devem ter outros projetos, também há sempre o aspecto social, outros aspectos. Quais são os principais projetos desta junta de freguesia? Naturalmente que a minha área de formação dá-me uma sensibilidade extra sobre o caráter patrimonial do centro histórico, não é? E naturalmente que tenho, se calhar até mais atenção do que eventualmente outras pessoas poderiam ter. A verdade é que nós temos uma preocupação muito grande e que expressámos isso ao longo da campanha com o espaço público. Estamos a falar da limpeza do espaço público, que é um ponto essencial, mas depois temos outras questões de fundo, porque está a ser elaborado um plano de salvaguarda, será revisto o plano de urbanização de Évora, que contempla também algumas questões que têm que ser trabalhadas ainda ao nível do centro histórico, apesar dele estar bastante consolidado, há ali questões que ainda podemos trabalhar um pouco. Está a ser elaborado um plano de mobilidade sustentável e que todas estas ferramentas trazem uma oportunidade de pensamento e de reflexão sobre o centro histórico que eu acredito que a União de Freguesias de Évora poderá contribuir ativamente e naturalmente a minha área de formação dá-me aqui bastante conhecimento e conforto para falar sobre estas situações, porque depois elas tocam projetos maiores em que nós naturalmente seremos um meio de trabalho ativo com o município, ou seja, nós estaremos ao lado do município para que existam as intervenções de fundo que têm que existir, e estou a falar neste momento não só das ligações de águas pluviais, de águas residuais, porque sabemos que essas infraestruturas têm que ser refeitas e que a Junta de Freguesia neste momento não tem capacidade para assumir essa obra. Neste momento, segundo as palavras do Sr. Presidente da Câmara, nem a própria Câmara tem capacidade para fazer essa obra, mas essa obra vai ser a oportunidade de também trabalhar um pouco o resto, e esse resto é naturalmente a aplicação do plano de mobilidade com a revisão de alguns pavimentos que têm que ser intervencionados para que exista uma mobilidade suave no centro histórico. Isto é um trabalho que nós naturalmente vamos estar bastante ativos na discussão, na reflexão, mas também temos outros projetos. Temos projetos na área social, que é uma área fundamental, temos problemas graves no centro histórico. Nós visitamos algumas instituições e tomamos conhecimento de situações dramáticas. Estamos a falar naturalmente de situações que a Junta de Freguesia vai apoiar em primeira mão e estou-me a referir, por exemplo, a pessoas idosas que vivem com graves carências económicas, que praticamente não têm dinheiro para comer e que têm ajuda de algumas instituições, e essas instituições não têm ajudas nem da Câmara Municipal, nem da Junta de Freguesia até ao momento. Naturalmente são situações que já estamos a acompanhar e que vamos intervir. Temos pessoas também idosas que vivem em casas sem condições de salubridade, sem condições de higiene, de instalações sanitárias. É uma situação que também já estamos a acompanhar e que também vamos intervir, e que naturalmente vamos sempre convocar a Câmara Municipal para esta ação, porque a Câmara Municipal naturalmente tem uma outra capacidade a nível financeiro de intervir, que a Junta de Freguesia não tem, mas que naturalmente a Junta de Freguesia também não se afasta do problema e que gere e vamos gerir as verbas da melhor forma para poder colmatar estes problemas. Estas são, de facto, duas questões que, para mim, são fulcrais, que é o espaço público e a ação social, porque é importante que nós, neste contexto de serviço público, apoiemos as pessoas no que é o seu habitar do centro histórico. O habitar do centro histórico não é só a habitação onde nós dormimos, o habitar também é o espaço público. Nós habitamos o espaço público e quem habita o espaço público não são só os moradores do centro histórico, são os comerciantes, são os moradores das outras freguesias e que trabalham e que vêm ao centro histórico nas suas atividades de lazer e de compras e por aí fora, e também os turistas. Por isso temos aqui uma missão muito importante de manter um centro histórico com a dignidade que merece ter.
Por isso, estes são alguns dos projetos. Naturalmente temos muito mais, temos a questão da digitalização, queremos uma junta mais digital, mais presente também para apoiar os municípios da melhor forma, porque podemos agilizar aqui muitos processos recorrendo ao digital. E estamos a apostar em várias frentes já neste momento. Mas, Francisco, a questão do centro histórico pôs aí o problema bem, na minha opinião. Há três tipos de pessoas que usufruem do centro histórico: os moradores, os eburenses e os habitantes do concelho que não são moradores no centro histórico, mas têm que lá ir, e os turistas de dentro e os turistas de fora. Portanto, são de facto estas três pessoas. Se me permite falar em nome dos eburenses que não moram no centro histórico, eu odeio ir ao centro histórico, não me posso lá ir, aquilo só é um aborrecimento total, não tenho onde pôr carro, não tenho onde estacionar, encalham todos os sítios, as senhoras partem os saltos altos, é um problema. Portanto, é um problema tremendo. Portanto, eu fujo do centro histórico como o diabo foge da cruz. Como é que o presidente da junta responde a uma coisa destas? E depois de tantos anos, passamos a vida a discutir o centro histórico, há várias teorias, tiram-se os carros do centro histórico, põem-se os carros do centro histórico, as pessoas têm que morar no centro histórico, não moram poucas, e em más condições, como disse, os serviços têm que estar no centro histórico, e há que tirar um centro histórico que mata o centro histórico, e o centro histórico é o quê? Está bonito, isso é verdade, o património tem salvaguardado, embora seja muito complicado mudar duas telhas, precisa de autorização de Lisboa, mas isso faz parte da República Portuguesa, que é assim. Mas o que é que lhe se oferece dizer sobre isto, ainda para mais, sendo arquiteto? Em relação à questão da circulação que o Faustino estava a falar, naturalmente que temos consciência que o estacionamento e a circulação do centro histórico é um fator é um tema que tem gerado muita discórdia ao longo das últimas décadas. Mas também sabemos que precisamos de evoluir, não é? E também não somos fundamentalistas nisto, ou seja, o centro histórico não tem que ter o seu espaço todo desocupado e sem circulação automóvel, sem estacionamento, completamente vazio e ruas completamente vazias. Também não é essa a questão. A questão é que tem que haver um projeto estruturado para que certas zonas possam ser pedonais e que precisam de ser pedonais, e nós vemos exemplos lá fora, temos exemplos também em Portugal, temos muitos exemplos lá fora, temos muitos centros históricos em que dificilmente entra um carro, e não é por isso que não vivem lá pessoas, não é por isso que não temos comércio, não é por isso que não temos empresas, não é por isso que não interessa ir ao centro histórico. A questão é que nós temos que estruturar isto, nós de repente não vamos cortar o trânsito no centro histórico, isso não faz qualquer tipo de sentido. Agora, sabemos que é uma prioridade. Mas acha que o objetivo final era tirar de lá o trânsito? Não, acredito que não. É necessário, e nós sabemos que os moradores precisam de circular, os moradores precisam de estacionar. Sabemos que dentro deste chapéu que são os moradores, sabemos que há diversos tipos de prioridade. Naturalmente, uma pessoa mais idosa que ainda conduza precisa de deixar o seu carro mais próximo de casa. As famílias que têm filhos pequenos, sabemos bem que a logística é difícil. Essas pessoas têm que ter o estacionamento o mais próximo de casa possível. Mas também sabemos que há zonas que ganham muito se forem pedonais, porque há esta questão e há um mito que se os espaços se cortarmos o trânsito, o comércio morre. Mas sabemos que isso não é bem assim. Sabemos que no meio termo, ou seja, num sistema misto, isso de certa forma acontece. E nós de certa forma estamos a ver isso no centro histórico. Nós vemos que o comércio tem sofrido bastante, não é? Mas, no entanto, e eu estou-me a lembrar neste momento da Rua Cândido dos Reis, em que temos, infelizmente, muitas lojas fechadas e o trânsito continua a circular. Temos estacionamento no Teatro Garcia de Rezende, não só o estacionamento descoberto, mas o estacionamento coberto. Não é por uma questão de não existir estacionamento ou de não haver circulação, não é? Se calhar, até que ponto é que uma rua, não digo esta porque
Naturalmente que o assunto tem que ser bastante estudado e nós estamos cá também para isso e para ajudar, mas há ruas em que ganham se estiverem fechadas ao trânsito. Por exemplo, a Rua 5 de Outubro, hoje em dia ninguém imagina que ela teria trânsito, não é? E que haveriam carros a circular. É uma rua que nós assumimos como comércio, muito virado para o turismo, mas é uma rua comercial. E ninguém imagina lá um carro, não é? Ou seja, isto também é uma questão de adaptação. E essa adaptação vai acontecendo. Agora, ela, acima de tudo, tem que ser falada com os moradores e tem que ser falada com os comerciantes e comunicada naturalmente para os restantes éborenses, porque é importante ouvir as pessoas. Esta participação é fundamental, porque as pessoas mostram quais é que são as suas necessidades e nós também temos aí a oportunidade de debater e de explicar o ponto de vista, porque neste aspecto a ciência já nos provou muitas coisas e temos muitos exemplos onde podemos comprovar. Mas aquilo que, uma vez que já fez um estudo para o Centro Histórico e tem uma ideia sobre o Centro Histórico e agora vai atuar enquanto Presidente da Junta sobre o Centro Histórico, assim, resumidamente, quais seriam as grandes atitudes a tomar? Claro, eu sou daqueles que defendo, há quem diga e tenha outra opinião, como por exemplo o governo, eu acho que não há dinheiro. E, portanto, não havendo dinheiro não se pode gastar, onde não há, não se pode gastar. Algum há, mas... E há medidas, às vezes, que se podem fazer com a imaginação e que poderão resolver problemas. Então, se estivermos à espera que a Junta de Freguesia vá receber dinheiro, não vai. A verba é pouca. Mas pode ter boas ideias, convencer a Câmara e toda a gente convergir numa determinada tarefa e trazer melhorias para o Centro Histórico. Eu, por exemplo, como éborense, há muitos anos que ando à espera de observar melhorias no Centro Histórico, mas que não vejo, perdoem-me o termo, piorias. Mas não vejo melhorias, quer dizer, estamos na mesma, está congelado, mas o que também não é mau, atenção, podia piorar, mas podia estar melhor, as pessoas podiam ter mais condições, podia haver uma intervenção mais arrojada mesmo na própria habitação, nos edifícios, etc. Enfim, ser menos fundamentalista, talvez. Não estou aqui a defender arranha-céus ao pé do templo de Diana, não, que é sempre quando se fala em qualquer coisa, vem logo o diabo e tal, não é disso que eu estou a falar. Mas quais são, o que é que pensam de medidas práticas que pudessem sensibilizar as pessoas e a Câmara para atuar e para fazer qualquer coisa? Ou por simplesmente não fazer nada, estar tudo bem, deixamos seguir o plano de salvaguarda, um dia que ele esteja pronto, e as coisas vão andando e vão-se conservando. Em relação a essa questão, nós tivemos a oportunidade, a coligação Mudar com Confiança teve a oportunidade de incluir no programa para a Câmara Municipal a proposta de requalificação das bolsas de estacionamento em redor do Centro Histórico. Para mim é uma primeira ação que deve ser tida em conta, ou seja, nós não podemos estar a pedir às pessoas para tirarem os carros do Centro Histórico, e atenção, eu não sou fundamentalista, mas sou bastante apologista da mobilidade verde e que o Centro Histórico tem que perder tráfego automóvel e tem que naturalmente rever as zonas de circulação para ter novas zonas pedonais, mas a verdade é que nós, antes de pedirmos às pessoas para tirarem de lá os carros, temos que dar condições a essas pessoas para colocarem os carros de forma digna noutro sítio e de forma segura. Aquilo que nós vemos neste momento é um conjunto de bolsas de estacionamento em redor do Centro Histórico que não têm condições, não têm pavimentos, são, assim que chove, são um mar de lama, estão sujas, estão escuras, são pouco vigiadas, existem problemas de assaltos, existem problemas de insegurança, e isto neste momento não serve naturalmente este fim de convidar as pessoas a usarem menos o carro dentro do Centro Histórico. Naturalmente depois também temos a questão dos transportes, e nisto dos transportes não falo só da questão do transporte público, porque temos uma cidade, temos um Centro Histórico grande a nível nacional, mas é de certa forma pequeno e consegue-se percorrer de forma relativamente rápida de uma ponta à outra. Aliás, o plano de mobilidade diz-nos, e foi apresentado pela pessoa responsável por ele, que 60% das deslocações em Évora
duram menos de 16 minutos. Isto quer dizer que nós podemos repensar aqui o modelo de mobilidade. Não quer dizer que seja um autocarro, pode ser uma bicicleta. Também temos muitos dias de sol, temos muitos dias de bom tempo e por isso temos essa oportunidade. E também temos a oportunidade de convidar as pessoas Mas a andar a olha que pé e deixar o carro. Évora não é muito macia para as bicicletas. E aí entra a questão dos pavimentos. Évora não é Holanda, nem Aveiro, nem coisa, nada disso. Portanto, é subir, quer dizer, para ir da minha casa à Praça do Geraldo, se lá chegar vivo, vou com a língua e com meio metro de fora, né? Não consigo de maneira nenhuma. Ali o Sérgio está novo, é que consegue, eu não consigo. Mas isso é porque não experimentou uma bicicleta elétrica. Aliás, por exemplo, a Universidade isso é uma falsidade, é uma motorizada disfarçada de bicicleta. Não é uma motorizada. Aquilo é uma fraude que ali anda. Portanto, as bicicletas são elétricas, não são pedaleiras. Os pedais é só para acionar o motor, não é? Portanto, aquilo é fingir. Continua a pedalar. Porquê é que não é? Por exemplo, as trotinetes são mais verdadeiras, são elétricas, são a motor. Está bem, mas o pedalar é fingido, não é? Concordará comigo. É só porque é bonito. Não é bonito. É assim, o Faustino, não sei se já teve a oportunidade de experimentar, mas não deixa de pedalar, naturalmente pedala com menos esforço, e isso colmata todas estas questões da diferença de desnível e de cotas que nós temos no centro histórico. Naturalmente temos sítios onde a inclinação é muito mais acentuada e que custa, mas como a bicicleta elétrica e a Universidade de Évora foi pioneira nesse projeto, com o projeto Bike, e que temos já essa experiência, já não me recordo exatamente quando é que ela começou, mas tem seguramente mais do que 2 anos, e nós já vimos que resulta, que é algo que pode ser implementado, é algo que existe também noutras cidades e que funciona e pode funcionar em Évora. Sabemos que temos um problema com os pavimentos e não é que seja um problema da calçada em si, às vezes tem a ver com o tipo de calçada e como é que essa calçada é assente, e aí o plano de mobilidade pode nos dar alguns contributos fundamentais e esperemos que nos dê e que no futuro, e estamos a falar naturalmente de uma intervenção a médio e longo prazo, nos possa dar uma melhor condição de mobilidade dentro do centro histórico. Mas os pavimentos, toda a gente se queixa dos pavimentos, eu também me queixo, e já falou aí que o saneamento no centro histórico não é famoso, não há esgotos pluviais, mas isso há muitos sítios da cidade em que também não há, mas não há esgotos pluviais, os esgotos estão velhos enfim, muito, estão velhos e pouco operacionais. Penso que há casas que não têm saneamento básico, não é? E tem-se vindo a adiar a intervenção no pavimento. Ora, aqui podia-se conjugar duas coisas. Claro que não se pode fazer o centro histórico todo de uma vez, mas se nós fôssemos fazendo uma rua de vez em quando, íamos lá pondo um esgoto novo e um pavimento novo. Agora, que tipo de pavimento? Se calhar não há um acordo sobre isso. Não sei se o plano de salvaguarda salvaguardará isso ou não. O plano de salvaguarda, naturalmente, que irá, à partida, é o que é expectável, é que fale também sobre pavimentos. E aí temos questões importantes que têm a ver com a autenticidade do centro histórico, de não termos, naturalmente, um pavimento igual em todo lado. Francisco, o centro histórico há 150 anos não tinha empedrado nenhum, era terra batida. Exatamente, mas aí nós temos hipótese... Na calçada portuguesa e calçada afiada onde há, isso é uma autenticidade relativa, não é? Portanto, é mais autêntico que o asfalto, não sei. Por exemplo, eu gosto muito de ver, se calhar estou errado, é granito em blocos grandes, em mosaicos, enfim, tem que ter uma certa robustez, mas que são caros, são muito caros. Depois há aquela solução de fazer só uma parte, uns passadiços em granito, depois compor aquilo com calçada já mais regularizada, enfim, não sei, mas as soluções são difíceis, eu compreendo, e muito caras, mas o que é que tem pensado sobre isso? É assim, em relação à primeira parte da questão, às infraestruturas, como já disse há pouco,
esta é a oportunidade de se resolver as duas questões, não é? Ou seja, de conseguir captar financiamento. Sabemos que isso dá trabalho, que é muito difícil, mas tem que ser feito e é urgente que seja feito. Nós precisamos de mudar as infraestruturas das drenagens, não só das pluviais, mas das águas residuais, e ter também a questão do abastecimento de água resolvido, porque temos também muitos problemas de abastecimento de água no centro histórico. E se estamos a mudar infraestruturas, naturalmente estamos a retirar pavimento. Quando voltamos a colocar, podemos já colocar de uma forma que seja correspondente e é resultado daquilo que é o plano de mobilidade. Sabemos que no Centro Histórico de Évora tivemos uma intervenção do Everacom que tem essa solução mista, como temos na Rua 5 de Outubro, em que temos o cubo de calçada, o cubo de granito mais pequeno, que tem também as lajetas de granito de maior dimensão, que cria essa espécie de passarelo, que naturalmente nos possibilita uma mobilidade muito mais suave, muito mais fácil, mas isso naturalmente é o trabalho do plano de mobilidade e que nós estaremos também, que iremos contribuir. Não me quero também estar a adiantar à equipa que ainda não tivemos a oportunidade de reunir, acho que isso também não seria justo, mas essa é a nossa posição. Os ouvintes e os fregueses do Centro Histórico podem contar connosco para estar na decisão e no apoio para que a decisão naturalmente sirva o maior número de pessoas possível. Eu antes de passar a palavra ao Sérgio, está ali um caladinho. Ele tem sempre, ele gosta de fazer perguntas sobre o Centro Histórico. A feira hoje é que não, porque a feira fica fora do Centro Histórico. Eu também gosto do assunto da feira, portanto é uma coisa que para mim é muito importante. Mas a feira também tem influência com o Centro Histórico, a sua realização. Tem. Porque a feira está às portas do Centro Histórico, não é? Mas a última pergunta... Já fica para outro dia. Agora, para mudar... Não, mas pode. Só queria perguntar ao Francisco se ele acha, e se poderá haver algum trabalho feito nesse sentido, pelo menos sensibilização, eu tenho dificuldade, é uma dificuldade minha, de falar na juventude, e nos mais velhos e nos mais novos. Eu acho que as pessoas precisam das coisas, claro. A juventude ajudava muito se estivesse isentos, como dizia um colaborador da rádio, de IRS até aos 35 anos, ou coisa assim, mas isso é preciso coragem para fazer isso. E de qualquer modo, quem é que nasceu primeiro foi o ovo ou foi a galinha? O que é que nasce primeiro é a casa, a habitação ou o emprego para as pessoas? Também é outro assunto, não vamos agora por aí. Mas uma forma de modernizar, não é modernizar, de recuperar, de reconstruir, falta-me o termo, o Centro Histórico podia conciliar-se com o problema da habitação. Eu não sei se tem alguma ideia sobre isso, se a Júlia tem alguma ideia sobre isso, mas é uma coisa que eu ouço falar pouco. Ouço falar, por um lado, que é necessário haver mais gente a habitar no Centro Histórico, o que é uma coisa evidente, mas que a prática afasta as pessoas de lá, não é? Os serviços comerciais, os serviços, tudo isso pagam mais o espaço ocupado do que uma pessoa, um casal ou uma família. Como é que se conciliará, ou será possível conciliar a habitação, portanto, o povoamento do Centro Histórico com a sua reabilitação? É uma coisa complicada e que se tem feito pouco. Há uma questão que é um problema nacional e nós sabemos que o Centro Histórico tem tido alguma reabilitação com fundos que vêm para o turismo, ou seja, nós temos alojamento local a surgir porque existe financiamento para ele. Não existe propriamente grande financiamento para a habitação, para a primeira habitação. Naturalmente que isto é uma estratégia nacional e em último caso, é uma estratégia também que já vem da Europa dessa forma. É preciso estruturar o financiamento para que famílias possam recorrer a ele, a candidaturas,
para a primeira habitação no centro histórico. E isto é fulcral e veremos como é que o PRR vai atuar neste sentido. Agora, enquanto nós só possibilitarmos a que exista a reabilitação no centro histórico para turismo, nós não estamos a resolver o problema da habitação. Naturalmente que as pessoas precisam de conseguir chegar a fundos e esses fundos têm que naturalmente estar encaminhados para esta habitação. A posição da Junta de Freguesia dentro dos limites, das limitações que tem, das muitas limitações que tem neste campo, é que naturalmente, numa primeira mão, nós iremos comunicar tudo aquilo que forem financiamentos desta ordem, ou seja, para a habitação, nós comunicaremos com as pessoas. É muito importante que esta informação chegue até às pessoas, para as pessoas saberem que se têm que candidatar ou que têm essa oportunidade. Isso não tem acontecido. É uma coisa que nós nos propusemos a mudar e que iremos mudar, e que naturalmente estaremos em diálogo com a Câmara Municipal, que acredito que fará também o seu papel de estabelecer aqui uma ponte através, seja de forma direta ou através da CIMAC, com o Governo, para que existam de facto este olhar, que não é só um problema do Centro Histórico de Évora, é um problema dos centros históricos no geral. O Centro Histórico de Évora, com a qualidade patrimonial e espacial que tem e a classificação, tem um interesse turístico muito forte e muito grande, e sabemos que isto depois faz subir o preço da habitação. Sabemos que não é uma questão de não existirem habitações vazias ou em ruína que possam dar lugar a novas famílias. Elas existem, elas têm que entrar no mercado e elas neste momento não estão no mercado. Por isso a Câmara Municipal aqui também tem possibilidade de conseguir que estas habitações entrem no mercado, seja com um papel mais ativo ou não, seja realmente ir buscar e tomar posse administrativa das casas, reabilitá-las e colocar no mercado, ou então simplesmente tomar posse administrativa e colocá-las no mercado de forma direta. A Junta de Freguesia, infelizmente, não tem as mesmas possibilidades, mas temos a possibilidade de reunir com a Câmara Municipal e de expressar esta preocupação e de ter sempre um papel ativo ao longo do mandato para que isto aconteça. E isto é aquilo que os fregueses do Centro Histórico, aqueles que ainda não são e que querem vir a ser, podem contar connosco, porque vamos estar naturalmente empenhados nesta situação, porque é urgente. Nós em 10 anos perdemos praticamente 10% da população no Centro Histórico, de acordo com os dados preliminares dos censos. E isto é muito grave. Nós circulamos pelas ruas, vemos muitas casas desabitadas, muitas casas em ruína, e vemos muita gente que quer viver no centro histórico, porque o habitar no centro histórico é um habitar normal, não é um habitar como nós temos num bairro periférico. É de facto um habitar normal, tem mais problemas, mas também tem mais vantagens. Há muita gente que nem sequer, por exemplo, tem carro e nem sequer se coloca o problema do estacionamento, porque as pessoas vivem e trabalham no centro histórico e não têm necessidade sequer de sair do centro histórico. Quando têm essa necessidade, recorrem a pessoas, a familiares que podem buscar, recorrem a transportes públicos. E isto é uma realidade, e isto é o que o Centro Histórico tem de bom, porque o Centro Histórico, sendo um espaço nuclear na cidade, tem muitos postos de trabalho, tem também muitas instituições que empregam muita gente e que tem naturalmente muitas dessas pessoas a viver aqui no Centro Histórico. Portanto, é importante nós olharmos para isto e atuarmos, tentarmos captar esse tipo de financiamento, trabalhar para que sejam abertas estas linhas de financiamento para as famílias, para a primeira habitação, para o arrendamento de longa duração e a custos controlados, naturalmente. Francisco, destes problemas e dificuldades que existem no Centro Histórico, já falámos, admite que a Junta de Freguesia pouco pode fazer do que tentar o diálogo com a Câmara. A Junta de Freguesia já tem algumas delegações de competências vindas da Câmara Municipal, que são importantes para nós e são importantes para prestarmos um melhor serviço à população. Eu acredito que no futuro, e a tendência nacional mostra-nos isso, que as juntas de freguesia possam ter mais delegação de competências. Eu acho que isto também é uma questão que interessa à própria Câmara Municipal, por uma questão de gestão das próprias equipas, dos serviços. As juntas de freguesia podem ganhar mais algumas delegações de competências.
Como penso que poderá ser já do conhecimento público, a Junta de Freguesia do Centro Histórico tem a responsabilidade de abastecimento dos bens alimentares à cantina da Escola de São Mamede, tem a responsabilidade de pequenas reparações na Escola de São Mamede, a envolvente do espaço exterior, mobiliário urbano, mas podemos ter mais. E na área da limpeza pública? Na área da limpeza pública ainda não temos uma delegação de competência, já fazemos trabalho nesse sentido, ainda hoje, aliás ontem terminámos a limpeza, mais o último circuito dos caixotes, a parte exterior dos caixotes do lixo, dentro do centro histórico, é algo que fazemos, que vamos fazer recorrentemente, não tem acontecido com muita frequência, nós vamos aumentar a frequência com que isso vai acontecer. Estamos a questão, aqui a questão da limpeza tem sido uma das questões apontadas. A atual gestão da CDU nos últimos anos tem sido assim. A Junta de Freguesia a União de Freguesias do Centro Histórico podia dar uma ajuda. Acha que seria vantajoso que a União de Freguesias tomasse conta desta área da limpeza do espaço público? Eu acredito que todos ganhavam. Eu acho que, acima de tudo, os éborenses ganham muito se a Junta de Freguesia puder assumir essas competências. Estamos a falar da limpeza do espaço público, do espaço exterior, porque Mas, Francisco, como é que pensa limpar o chão no centro histórico? É que as vassouras mecânicas ali não funcionam. Portanto, nós em certos centros históricos vemos funcionários. Há umas vassouras que até eles controlam, elétricas, andam de um lado para o outro, andam sempre a varrer, sempre a limpar. Aqui não funcionam. Não há hipótese. Aqui a vassoura não funciona, mas os aspiradores funcionam. E existem soluções no mercado que nós, neste momento, eu digo vassoura, mas no fundo são aspiradores. Eles têm escovas, mas depois também aspiram, não é? Mas aqui funciona mal. O que o Faustino está a falar, a Câmara Municipal tem um equipamento desse e de facto não funciona como deveria. A nossa solução, aquilo que nós já encontramos no mercado, é uma solução que funciona melhor do que isso e também funciona de forma mais ágil, presta um melhor serviço. Naturalmente são equipamentos caros, mas que com uma negociação certa e justa, conseguimos assumir esse trabalho. E, naturalmente, que a Câmara Municipal ganha... Mas há um sistema que funciona, que é o humano, a tirar o lixo. A questão de varrer, nós sabemos varrer, alguns até com umas coisas, apanham uns papéis e para dentro do saco, e depois há várias maneiras de fazer isso, não é? Mas nós sabemos que, por exemplo, para tirar uma beata de uma junta da calçada, quer dizer, pode se tornar impossível. Nós não podemos pedir a um trabalhador que esteja a fazer esse trabalho milimétrico. É preciso ter como uma pinça, é uma espécie de uma pinça, como sabe. É uma pinça que ele, sem dobrar as costas, consegue tirá-la. A questão é que estamos a falar de muito Tenho visto, eu não sou especialista na matéria, tenho visto em outro sítio. Estamos a falar de muito tempo de trabalho e precisamos naturalmente de ter um processo muito mais operativo e temos soluções no mercado que nos podem ajudar e que naturalmente a Junta de Freguesia pode assumir esse papel, que será seguramente um tema de conversa em reunião com a Câmara Municipal e que naturalmente nós vamos ter a oportunidade. Mas para aquilo que percebo, apesar dos desafios que representa, vocês têm a responsabilidade da limpeza, vocês não fogem a esse desafio. Não, nós não fugimos a esse desafio, aliás é do nosso interesse assegurar esse serviço porque temos consciência que nós conseguiremos agilizar o processo e servir melhor a população, e isso também é bom para a Câmara Municipal, naturalmente, porque sabemos que às vezes as estruturas tornam-se muito grandes e inoperacionais. Não é? E por isso a Junta de Freguesia tem aqui um papel importante, porque estamos junto dos moradores. Aquilo que nós fazemos atualmente, em muitos casos que não são da nossa competência e não temos neste momento ainda meios para resolver, é reportar o que nos é reportado a nós, que reportamos à Câmara Municipal, e esse canal também é importante, porque nós ouvimos a população e passamos a informação à Câmara Municipal,
mas sabemos que a Câmara Municipal também não tem capacidade neste momento, por motivos vários, e que não entramos naturalmente nessa discussão porque são questões internas da Câmara Municipal, não tem neste momento oportunidade ou hipótese, ou não está capacitada para resolver certas situações. E nós estamos, a nível de junta de freguesia, quer dizer, se existe um buraco, existem 3 ou 4 pedras da calçada que saltaram, nós sabemos que nós facilmente podemos ir lá e reparar. Por isso é isso que naturalmente vamos conversar com a Câmara Municipal, e eu tenho a certeza que a Câmara Municipal estará aberta a esta negociação. Francisco, a União de Freguesias do Centro Histórico de Évora é uma junta pequena em comparação com as outras duas urbanas, Malagueira, Horta das Figueiras, Bacela e Senhora da Saúde, e por isso tem um orçamento mais curto. Eu não sei se tenho mais ou menos uma ideia de 180 mil euros anuais. Sim, exatamente. Portanto, à volta disso. É pouco, é insuficiente para se calhar tanta ambição, ou não? É assim, quando falamos de delegação de competências, a Câmara Municipal, quando delega competências, também delega financiamento ou equipamentos e recursos humanos. Por isso, tudo o que nós estamos, neste caso, estamos a falar da limpeza do espaço público, naturalmente nós precisamos de meios e precisamos de dinheiro para os adquirir e também precisamos de pessoal. E sabemos que aqui pode haver uma alocação de meios e de pessoas que tornam o processo mais operativo. Neste momento não conseguiríamos assegurar com o orçamento que temos, seria naturalmente muito difícil, teríamos que fazer muitas escolhas e há muitas que não poderemos naturalmente deixar para trás, quer dizer, tudo aquilo que tivemos a falar, por exemplo, da ação social é essencial para nós, é essencial que nós tenhamos dinheiro para ajudar. E esse apoio da ação social provém deste orçamento anual, não é? Exatamente, provém desse orçamento anual, não é uma delegação de competências, como devem imaginar, vem de nós conseguimos gerir naturalmente todo o dinheiro que chega à junta de freguesia para que possamos, aliás, que é uma ajuda que não está propriamente implementada, há algumas coisas já feitas, mas há muitas outras que nós queremos implementar e que naturalmente vamos gerir os fundos para que consigamos chegar até essa ajuda. Quando falamos de limpeza urbana, estamos a falar de valores muito superiores e naturalmente estamos a falar de negociar com a Câmara Municipal. Há um problema crónico no centro histórico relacionado com o barulho. Durante a noite, alguns espaços de diversão noturna, há pessoas que depois saem e fazem muito barulho. Enfim, é um problema crónico. Há solução para isso? Há uma mitigação possível, que é a fiscalização. Nós sabemos que existem leis, existe lei sobre o ruído, sabemos que existe, a partir de determinada hora, que não pode haver excesso de ruído, seja na rua, seja em espaços privados, e isso deve ser respeitado. Naturalmente que isso tem que ser fiscalizado. Se não existem meios, sejam eles da Câmara Municipal, sejam da Polícia de Segurança Pública, para fazer essa fiscalização, tudo isto se torna mais difícil, porque também poderemos sensibilizar as pessoas e poderemos lançar campanhas de sensibilização, mas sabemos que há sempre excessos. E sabemos que é muito difícil batalhar contra isto, mas sabemos que a fiscalização ajuda-nos muito neste aspecto e naturalmente que é preciso trabalhar nesse sentido e juntar aqui várias entidades para conseguir mitigar essa questão que está localizada em alguns pontos específicos. Sabemos que essencialmente acontece junto a espaços de diversão noturna, que eles também têm o seu espaço e têm o seu espaço, e quando refiro espaço não estou a falar de espaço físico, estou a falar de espaço social. Naturalmente nós temos que ter uma oferta... É o seu negócio, não é? Exatamente, também há a questão comercial, mas há a questão social também, da diversão, das pessoas terem algo para fazer, porque também durante décadas nós ouvimos queixas que Évora não tem nada a acontecer, não acontece nada. Bem, de facto não é bem assim, há de facto muita coisa que acontece, há um problema gravíssimo ao nível da comunicação, a informação não chega às pessoas, as pessoas não sabem também onde é que a devem procurar. Isto aqui nós podemos trabalhar, vamos trabalhar ao nível da junta de freguesia, daquilo que são o que é a ação da junta de freguesia, aquilo que a junta de freguesia pode e deve comunicar, mas também estamos aqui para alertar e para propor, não só à Câmara Municipal, mas a outras entidades, aquilo que eventualmente
eventualmente podem ser algumas melhorias, e claro que as entidades depois podem ou não aceitar, mas é importante comunicar isso, é importante apostar é importante sentar as diferentes entidades à mesa para dialogar, para chegar a consensos e para naturalmente arranjar soluções, porque se é preciso, são precisos meios, nós temos que perceber quais é que são todas as hipóteses que temos para conseguir ir buscar esses recursos. Há aí outra questão que gostava de colocar para depois passar a palavra ao José Faustino. Não é uma questão tão antiga como o barulho, é uma coisa mais recente, tem a ver com as trotinetes elétricas que estão espalhadas pela cidade. Vê nisso algum problema ou acha que é uma vantagem esse serviço? A questão das trotinetes, qualquer eburense que pense sobre isto percebe rapidamente que o espaço público, os nossos pavimentos no centro histórico não estão pensados para receber este tipo de mobilidade, não é? Eu fiz um teste, já sabia à partida que seria extremamente problemático, mas mesmo assim quis passar pela experiência e fui experimentar descer a Rua Serpa Pinto. Aliás, desafio todos os eburenses que consigam, que tenham mobilidade para tal. Obrigado pelo convite, mas eu passo. Não... mas de facto fiz isso, não recomendo, estou a dizer isto naturalmente a brincar porque não é recomendável, não resulta, nós não temos o empedrado e as oscilações são demasiado grandes para o diâmetro das rodas da trotineta. E esta questão também de haver trotinetas espalhadas por todo o centro histórico também não é uma ajuda, aliás, temos vários problemas porque há trotinetes que aparecem no meio do passeio, aparecem no meio da estrada, há muita falta de civismo associado e de facto o mecanismo em si é que deve ser repensado, porque, por exemplo, eu quando vos falei de bicicletas, há sistemas de aluguer e partilha de bicicletas que têm elas têm uma estação própria. Tem uma estação. Elas são colocadas sempre naquele sítio. Sim, mas têm que ser geridas, porque senão acumulam na estação. Exatamente, mas isso é uma responsabilidade das empresas que têm esse tipo de serviço. E isso resulta no sentido em que a bicicleta tem que ser colocada na estação para deixar de descontar dinheiro na conta do utilizador. Pagamento, sim. E aí também apela a este civismo, a estas regras, e as pessoas sabem que têm que lá colocar e as coisas funcionam de forma organizada. As trotinetes não é assim. Repito, as trotinetes ficam em todo o lado. Penso que o modelo de negócios é igual em todo o lado, portanto, e não foi só em Évora que está a acontecer, em Évora não são muitas, em Lisboa aquilo era uma vergonha, havia trotinetes por todo o lado, lembro-nos quase que encalhava nas trotinetes, por passeios, por todo o sítio. Penso que o modelo de negócio há pessoas a quem eles pagam para carregar as trotinetes, da parte elétrica, portanto aquilo quase está em autogestão, não é? As bicicletas que diz requerem uma gestão mais complicada no país, fala muito em precariedades e muitas coisas, é muito mais difícil, porque a experiência que conheço é de Barcelona, e eles têm muita dificuldade, logo no princípio e tudo mais, tiveram sempre muita dificuldade em repor o estoque de bicicletas onde elas fazem falta, porque as pessoas têm um movimento de casa para o trabalho, portanto, do lado de casa fica sem bicicletas, do trabalho ficam lá todas, e aquilo tem limites, não é? Leva 20 ou 30 bicicletas cada suporte. E elas têm que depois ser levadas para outro sítio. Elas têm que ir para onde as pessoas necessitam. As trotinetes é mais fácil, porque ficam em todo o lado. Mas isso a nível do ponto de vista comercial. De gestão. Exatamente. Do ambiente, e dos outros que não andam de trotinete como eu, que encalham nas trotinetes, está a ver? A questão é que a nível de... As bicicletas é melhor, porque armadinhas lá no sítio delas e a desvimos, já nem caem nelas, o que é bom. Exatamente, mas estes fluxos, as empresas conseguem ter acesso a isto, estes equipamentos, todos eles, seja um ou outro, têm GPS e conseguem ver facilmente um dimensionamento da rede. Sabemos que no centro histórico, se isto fosse implementado, precisaria de estações com mais capacidade do que eventualmente num bairro periférico, quase no limite do espaço urbano da cidade. Por isso isto é possível fazer, é preciso é que existam regras e acima de tudo nós temos de ter consciência que estamos a falar de um centro histórico classificado que tem uma grande importância patrimonial, desculpa vários... interromper, atenção, deixa-me só dizer isto, eu não tenho nada contra as trotinetes, não tenho nada contra nada, até os comboios que eles não gostam, aqueles comboios, eu também não gosto dos comboios em lado nenhum,
Acho que podia ter outra, uma lagarta, uma coisa qualquer. Eu não tenho nada contra, acho que isso não faz mal nenhum ao centro histórico. Painéis informativos também não fazem mal e tal, isso é o tal fundamentalismo. Mas eu nunca ouvi falar em Évora uma coisa, tirando eu sou a exceção, em carros elétricos. Portanto, é o único sítio onde vi sempre coisas muito bem organizadas em termos de mobilidade, sítios com dificuldade de mobilização ou de mobilidade, é nas Expo. Não vou a Dubai agora, mas já estive em 3 Expos, exposições mundiais. E há trotinetes, há carros elétricos, há carros para, não sei quanto, para 4 pessoas, há carros para 2 pessoas. Nunca vi propor isso em Évora. Os diâmetros das rodas também são maiores. Não vi nunca incentivar esse tipo de soluções. E depois, com franqueza, é um desafio, uma provocação que lhe faço, também não me incomoda muito os automóveis. Aliás, Évora, como tudo, tem uma capacidade para X automóveis. Se eles não cabem lá dentro, têm que sair. Agora, se eu der uma boleia ali ao meu amigo Sérgio, ou ao amigo ao seu presidente, para levar para a junta, posso ver aí, Francisco, venha cá. Portanto, eu entro, deixo e saio. Não vejo problema nenhum nisso. Portanto, uma coisa é a circulação, outra coisa é o estacionamento. Sim, exatamente. A questão dos carros elétricos e de se limitar o acesso, aliás, o que se tem falado também é um bocadinho no inverso, é a proibição de certos tipos de carros, por exemplo, a diesel no centro histórico. Já se falou disso, é uma questão que naturalmente será debatida no futuro e eu creio que o próprio... Mas olha que os diesel poluem menos que os outros, hein? Depende. Estamos a falar da produção. Não, os motores a diesel poluem menos o ar do que os motores de explosão. Isso está hoje estudado. Não, mas estamos a comparar em relação aos elétricos e em relação... Não, eu estou a falar entre gasóleo e gasolina. Sim, entre gasóleo, certo. Mas, ou seja, esta proibição de circulação de alguns tipos de motorização, de tipos de combustível... Eu não acho isso muito discriminatório para os pobres. É que os pobres costumam ter carros, os mais desfavorecidos têm carros velhos. Por exemplo, em Lisboa, eu acho que é uma afronta a um pobre que tem um carro com 10 anos não poder ir ao centro da cidade. Porque é que só os ricos é que podem ir ao centro de Lisboa? Penso que agora mudou de presidente de Câmara, talvez mude, não é? Talvez o Carlos Moedas tenha uma preocupação mais com os pobres. Porque mesmo poluindo, porque os táxis também poluem, esses não têm limite, porque é que o indivíduo tem um carro mais antigo, que conserva, enfim, coitado, está limitado, não pode entrar. O outro que tem um carro novo pode entrar. Não é questão de ser novo. Eu não estou a ser demagógico. Não é questão de ser novo ou velho, a questão é realmente qual é que é o nível de poluição. Ainda ontem eu estava num espaço comercial e numa rua com algum movimento, não é? Aqui no centro histórico, e passou um carro a diesel e no interior do espaço comercial era impossível estar, porque realmente o ar estava irrespirável. Aliás, tive que sair, não conseguia estar dentro, não é? E nós nestas alturas naturalmente percebemos a importância de repensar toda esta questão da mobilidade, não é só a questão de se é um carro elétrico ou não, mas é realmente o perfil de mobilidade, se podemos ter transportes públicos que respondam melhor às necessidades da população, e sabemos que, por exemplo, nesta nova adjudicação, aliás, no concurso que foi lançado para os transportes públicos, sabemos que só contempla no caderno de encargos 2 autocarros elétricos para o Centro Histórico de Évora. Sabemos que não é suficiente, mas também temos consciência e não entramos em demagogias, sabemos que estes equipamentos são muito, muito caros e que do ponto de vista comercial e para ter um serviço que seja para todos e que tenha um custo reduzido, sabemos que isto levanta muitos problemas, mas também sabemos que a evolução tecnológica nos vai permitir, a curto prazo, espero eu, conseguir adquirir equipamentos, sejam eles ao nível do transporte público ou ao nível do transporte privado, equipamentos elétricos que poluam menos e que possam responder melhor às solicitações que nós temos no centro histórico. Chegamos ao fim da nossa conversa, não sei, José Faustino, ficou alguma questão por fazer? Ficaram muitas, não é? Sempre, mas oportunidades não faltarão. Muito bem, vamos certamente voltar a falar com o Francisco Brito nos próximos tempos. Francisco Brito, muito obrigado.
Francisco Brito é presidente da União de Freguesias de Évora, foi eleito agora nestas eleições autárquicas. Quero agradecer mais uma vez o facto de ter aceitado o convite. Muito obrigado também pelo convite da Rádio Diana. Muito obrigado ao Sérgio, ao José Faustino por me terem recebido nesta conversa e com certeza que no futuro iremos ter muitas mais oportunidades de debater estes e outros temas. Com mais tempo de trabalho, naturalmente. Fechamos agora a primeira semana e meia de trabalho à frente da União das Freguesias de Évora, por isso no futuro tenho a certeza que também teremos muito mais temas para debater. Obrigado, Francisco. Quanto ao programa Falando Com fica por aqui, regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.